Bom, pessoal, então, continuando com o desenvolvimento de termodinâmica, né? Na aula passada a gente fez um resumo a respeito da formulação da energia, né? E já apresentamos um exemplo em que a gente, dado algumas equações, né, de estado, a gente conseguia achar a relação fundamental. E agora é importante a gente ter alguns modelos, né, alguns sistemas que são bastante importantes e que a gente possa eventualmente determinar grandezas e apresentar um formalismo, né, pensando em alguma comparação, em alguns casos, com, né, resultados que são experimentais. Então a gente tem alguns modelos, né? Então primeiro a gente vai falar sobre modelos simples, né, que envolvem gases e fluidos, né, e depois a gente fala sobre outros sistemas. Tá? Então, pensando nesse sistema simples, né, em que a gente consiga tratar e investigar coisas, o primeiro, né, é, né, gás ideal. Tá? O primeiro modelo, e um modelo muito importante, é o gás ideal simples, né, clássico. Então, gás ideal clássico. Tá? Nesse caso, a gente tem, né, equações de estado, bem conhecidas, inclusive. Então, Clapeyron, que pode ser escrito assim, né, ou também assim, onde o N aí é número de partículas. Então depende se você quer escrever em termos de número de partículas ou em termos de número de moles, né? E U igual a um C, né? nRT. Onde esse C depende se o gás é monatômico, diatômico, em que faixa de temperatura que está, quais modos estão excitados, né? Então aí depende um pouco da situação específica, né? Então esse R, que é a constante de gás, conecta com a constante de Boltzmann e o número de Avogadro, né? Na. Então, e KB constante de Boltzmann. Tá. Isso aí. Isso. Né? E aí para C,
Então, gases monoatômicos. Tem C igual a 3 meios. Quando a gente tem baixas pressões, né? Para pressões não muito altas, né? Até algo na faixa 10 na 4 Kelvin. Né? Diatômicos. Daí C 3 meios no início. Até algo na faixa de 10 a 3 Kelvin. Claro, isso aqui depende do gás, né? Só para dar indicações. Né? C igual a 5 meios até a faixa de dobro daquilo lá. E C 7 meios, né? A partir daí. Depende de se você tem modos de translação, rotação ou vibração. Claro, essas faixas são aproximadas, né? Então, dependendo do gás, pode ser que ele passe um pouco ou atinja antes a situação em que você usa 3 meios, ou 5 meios, 7 meios, então... Mas a faixa, só para dar uma situação geral, varia com a temperatura. Primeiro começa com 3 meios, depois passa para 5 meios. Primeiro só a translação e vibração. Aliás, translação e rotação, depois translação, rotação e vibração. Então a gente tem equação de estado e a gente quer achar agora a equação fundamental. Então, pensando na relação fundamental, né? Aqui a gente tem U em função de T, quer dizer que a gente tem T em função de U e também N, né? Então aqui a gente tem a indicação de que a gente está na representação de entropia. Como a gente está na representação de entropia, a gente precisa, na verdade, do 1 sobre T. E, eventualmente, do P sobre T. Então, 1 sobre T, CNR sobre U. E aí, pensando em molar, CNR sobre Uzinho. Essa é a minha equação. A outra equação é P sobre T, que sai da equação de Clapeyron. Então, P sobre T, NR por V, NR por Vzinho. Só que, daí, Gibbs doing. Então, que é o que a gente fez na aula passada, no finalzinho, né? Por exemplo, U
d de 1 sobre t mais v d de p sobre t. Isso nos dá o dmi. E aí, com essas formas que a gente tem aí, isso é razoavelmente simples, né? Então, d de 1 sobre t igual a u. E aí, d de 1 sobre t. 1 sobre t só depende de u mesmo, então é 1 sobre u. É u menos 1, cai um menos u quadrado. Então, menos cr sobre u quadrado mais v, daí d do p sobre t, que só depende de v, então v quadrado também. Então, r sobre v quadrado, né? O que nos dá menos cr sobre u du menos r sobre v dv. Isso é algo que foi derivado com relação a u. Aquilo é algo que foi derivado com relação a v. Né? E aí, então, integrando, né? Já que aqui derivado aparece algo do tipo 1 sobre u, né? Então a gente deveria ter algo do tipo, para que a derivada dê 1 sobre u, a gente tem que ter algo do tipo ln. Lá também. Então, integrando, né? Mi sobre t, e aí uma constante aqui, né? Aqui, menos cr, então, alguma constante aqui também. E aqui, alguma constante aqui também. Então, mi sobre t é igual a uma constante, que é r0, que é 0, mais r, dá um ln. Esse c entra aqui, entra com menos c, então u0 sobre u na c. E aí a gente pode juntar os ln's num ln só, v0 sobre v, que é esse troço aqui. Isso é o mi sobre t. Aí, usando a relação de Euler, S é 1 sobre TU mais P sobre TV menos Mi sobre T menos Mi sobre T. Então, 1 sobre T, CR sobre U mais R sobre V, V menos R LN U0 sobre U, C V0 sobre V menos Mi0 sobre T0. Aqui sobra CR, aqui sobra R, então dá para colocar uma evidência, né? Então, C mais 1 R. A gente pode pegar esse Mi0 T0 e colocar aqui também. Aí esse menos a gente pode usar aqui para trocar a ordem da fração. Então, mais R L U sobre o 0 na C. V sobre V0. E aí, essa constante toda aqui, a gente pode chamar isso de S0, porque é uma constante, inclusive. Então, S igual a S0 mais R L
U sobre o zero na C, V sobre V0. Né? Então, a relação fundamental molar fica assim, mas a gente pode pensar nisso aqui. Então, aqui, né, a gente tem U sobre N, e aí N0 sobre um U0, só para ficar igual. Na C. E aqui tem V sobre N, N0 sobre 0, também para ficar igual. De modo que S é igual a NS0 mais NRLN de U sobre o zero na C, V sobre V0, e aí o N, né? N com N, N na C, N com N, vai dar N, N0, C mais 1, que é a relação fundamental para a entropia, né? Para um gás ideal, né? Clássico. Daí a gente pode ter, tendo o gás ideal, a gente pode ter uma mistura de gases ideais. Então, para uma mistura de gases ideais, que seria o próximo sistema importante, né? Então, nesse caso, a gente tem o seguinte: a relação fundamental vai ser algo do tipo então a gente vai ter NJ moles, né? E aí, basicamente, tem uma coisa parecida com aquilo lá, né? Isso aqui, mais. Nesse caso aqui, a gente tem uma equação, né, que em termos de U, eventualmente fica um pouco mais complicado. Então, a gente escreve... Opa, só um negócio aqui. A gente escreve em termos de T. E aí depois escreve U em termos de T também. Isso aqui. Então, tem essa equação. E U é igual U em termos de T, parecido com gás ideal simples, né? Só que agora tem uma combinação. Basicamente isso daqui é N1C1RT mais, né? De modo que você coloca em evidência, então essa da energia total. E aí a entropia, né, fica sendo dada em termos dessa forma, né? Onde aqui a gente tem V sobre NJ. Tá, e a gente pode reescrever essa expressão de um outro jeito para ilustrar algo que acontece aqui. Então, isso a gente pode escrever assim. Isso fica igual
Essa aqui também fica igual. Mas essa parte ali a gente pega e escreve assim. Introduz aqui um N total. Então, divide e multiplica por um Nzinho. O esse Nzinho é o N total, somatório dos NJ. Então aqui vai ter uma fração. NJ sobre N. Tá. Então, somatório NJ a constante, mais... Deixa eu escrever isso lá. Aqui não vai caber. Então, somatório NJ SJ0 mais NJCJ T sobre T0 mais NJ LN V sobre NV0 menos NJR LN NJ sobre N. O menos apareceu por causa que a gente inverteu a fração. Ou somatório NJS0 J mais somatório NJCJR NT sobre T0 mais aqui R é constante, aliás, aqui R é constante e isso aqui agora também é constante. Então, para fora da soma, fica só o somatório do NJ, que é o N. Então, N, R, Ln de V sobre N, V0, menos R, somatório NJ, Ln, NJ por N. Esse pedaço aqui é o que se chama entropia de mistura. Então é a parte que aparece na contribuição da entropia de ter havido uma mistura de gases. Quando só tem um tipo, né? Então aqui vai dar zero. Mais de um tipo, aí não vai dar zero. 18. Isso aí. Então agora a gente pode pegar isso, né, e ver um exemplo de uso dessa coisa. Então imagine que a gente tenha dois tanques conectados, né, por uma válvula. Esses tanques aí, né, estão envoltos em paredes diabáticas, rígidas e impermeáveis.
O primeiro tanque ele vai ter um volume inicial e daí ele vai ter um certo gás, que no caso aqui vai ser hélio, numa certa pressão. Daí o tanque 2 também vai ter gás, que no caso também vai ser hélio, com outro volume, outra pressão. Então, os tanques estão envoltos por parede adiabática, logo não troca calor com o ambiente. A parede do tanque é rígida, então o volume dos recipientes 1 e 2 são fixos, tem uma válvula entre eles, e eventualmente a válvula inicialmente está fechada. Aí você pode abrir a válvula e daí ver o que acontece. Está uma diferença de pressão, né, entre eles, e a gente quer achar a pressão de equilíbrio depois de a válvula ser aberta. Bom, então a gente tem o mesmo gás, né? É um gás monotônico nesse caso. E aí a gente tem relações que envolvem P, V e T, né? E tanto de um lado quanto do outro, e também as energias, né? Então, já que é um recipiente que está envolto em paredes adiabáticas, né? A energia total vai se manter constante, né? Daí a gente pode tirar uma relação direto, né? Então, U é o 1 mais o 2. O valor inicial, né, vai ser algo do tipo 3 meios, né? Vou lembrar aqui. PV é nRT e U é CNRT. E nesse caso isso é 3 meios, né, de nRT. Né? Daí, de início, né? A gente vai ter U é o 1 mais o 2, né? E aí, ambos são hélio, né? Então vai ser 3 meios N1 RT1 mais 3 meios de N2 RT2. Então, 3 meios, né, de R NT1 mais N2 T2, né, mais NT é PV sobre R. Então, a gente pode escrever isso aqui como 3 meios de R PV1V1 sobre R mais P2V2 sobre R 3 meios
P1V1 mais P2V2. Então, essa é a energia, né, inicial. Daí, na situação de equilíbrio, no final, eles vão ter a mesma pressão, né? Só que agora vão ter uma combinação de volumes. Então, no final, né, a gente vai ter uma pressão V1 mais V2, né? E isso vai ser igual, né, a soma das energias, usando a equação de Clapeyron, né, mas, né, no final a gente vai ter mesma temperatura, né? Então o nRT e o N2RT, né, correspondem às energias, né, de modo que a gente consegue achar, né, em termos de U, dessa forma aqui, né? Isso. nRT e N2RT é o 1 mais o 2 depois de ficar nessa situação de equilíbrio. E aí, né, como U é 3 meios de nRT, então, né, isso aqui na verdade é 2/3 de U. Consequentemente, né, de 19 e 20, né, então U é 3 meios disso aqui, P V1 mais V2, isso é igual a 3 meios P1V1 mais P2V2, né? Cancela esse negócio aqui, né? A gente quer o P, e aí, como a gente quer o P, a gente usa o P, e depois substitui valores. Então, P1V1 mais P2V2 sobre V1 mais V2, né? E isso aí colocando os valores numéricos, só para a gente montar aqui, 5 vezes 10 na sexta, o volume inicial era 0,1, mais 6 vezes 10 na sexta, o volume final do produto era 0,15, 0,1 mais 0,15, isso dá 5 vezes 6 vezes 10 na sexta Pascal. Essa é a pressão de equilíbrio. Daí, uma outra pergunta é, se você tem temperaturas, né, definidas no início, qual seria a temperatura final? Então, T1 for 300 Kelvin e T2 no início, né? Qual é então, qual é a temperatura de equilíbrio? Né?
Então, quando a gente pensa na 20, né, P vezes V1 mais V2 é N1 mais N2 RT, isolo T, T é igual P V1 mais V2 sobre N1 mais N2 vezes R. Aí, dessa daqui, individualmente, né, ou dessa daqui, no caso, a gente pode isolar P1, V1 e RT1, e P1, 2, V2 e RT2. Então, P V1 mais V2 sobre esse R, 1 sobre P1, V1, RT1 mais P2, V2, RT2. Ou daí a gente tirar o mínimo aí, né? Então, PV sobre E igual a. Aqui em cima a gente vai ter RT1, T2. Aqui embaixo vai ter P1, V1 vezes T2 mais P2, V2 vezes T1. Esse cara coisa. Então, P V1 mais V2, né? PV1 mais V2 vezes T1, T2, P1, V1, T2 mais P2, V2, T1. E isso vai dar, fazendo as contas, 330 Kelvin. Essa vai ser a temperatura de equilíbrio, né, quando você abrir a válvula. Aí, uma outra possibilidade. Digamos que você tivesse no tanque 2, não hélio, mas outro gás. Então, um gás ideal diatômico em vez de hélio, né? Também a 350 Kelvin, né? Qual é a temperatura final? Basicamente a ideia é fazer a mesma coisa, né? Então, só que agora um dos gases tem um C diferente do outro, né? Então, U é o 1 mais o 2 como antes, né? Só que aí a gente tem que cuidar, né, com a questão dos 5 meios. A energia inicial vai ser isso aqui tudo, né, que se mantém. Daí, para uma mistura de gás, a gente tem a relação de 7B, que diz o seguinte, né? U é uma somatória vezes RT, então aqui, né, 3 meios de N1 mais 5 meios de N2, RT, para chegar na temperatura final, né?
aqui é 22. Aí a gente iguala as duas coisas. Dá a conservação de energia. Então, meio 3P1V1 mais 5P2V2 é igual meio 3N1 mais 5N2RT, né? Passa, cancela esses meios, né? Então, RT igual 3P1V1, que é conhecido, 5P2V2, que também é conhecido, 3N1 mais 5N2, ainda não conhecido nesse momento, né? Mas T igual 3P1V1 mais 5P2V2. Então, passa esse R vindo para cá. Três Rn1 mais 5Rn2. Daí a gente usa Calperon. Então, T é igual 3P1V1 mais 5P2V2. Então isso aqui é P1V1 sobre T1, né? Mais 5P2V2 sobre T2. O que nos dá, então, 3P1V1T2 mais 5P2V2T1, 3P1V1 mais 5P2V2, que multiplica T1, T2, e aí isso vai dar, no final das contas, 336 Kelvin. Tá? De modo que, quando você tem dois gases diferentes, a temperatura daí muda, né? E aí, no caso específico, ainda que inicialmente comece nas mesmas temperaturas, né? 300 e 350, no final não chega na mesma temperatura porque o gás que está agora não é um gás, né, hélio, é um gás diatômico, e aí isso faz com que você tenha distribuição diferente das energias e com isso a temperatura muda um pouquinho, a temperatura de equilíbrio. Tá? Bom, pensando, né, ainda em gases ou em fluidos, né, um outro gás ou fluido, pensando de forma genérica, importante, é o fluido de Van der Waals. Então, que não é mais o gás ideal simples, né, mas ainda é ideal. Então, é o fluido ideal de Van der Waals. Tá? Então, é um modelo, né, que dá para estabelecer algumas propriedades qualitativas interessantes, né, apesar de que, se for pensar do ponto de vista quantitativo, isso, né, vai ter alguns problemas em algumas situações. Tá? Então, para o caso do gás de Van der Waals, fluido de Van der Waals, né,
é uma equação que permite investigar, por exemplo, transição de fase. A gás ideal não tem transição de fase, sempre gás. No caso do fluido de Van der Waals, há transição de fase. Então, você pode investigar transição de fase, né, líquido-gás. Então, a gente tem P, E, R, T. E aí a gente tem uma certa correção ao volume, né? E uma correção com relação à interação entre partículas. Que é isso aqui. Bom, aqui, né, com 1 sobre t nessa forma, já sugere direto, né, que a gente tenha, como tem 1 sobre t em função de uzinho e vzinho, isso aqui sugere direto a formulação de entropia, né, então a equação de estado que vai sair é uma equação de entropia, né. Aí, P sobre T, né, pode ser escrito da seguinte forma. Então, P sobre T, né? Em princípio, divide tudo por T. Aqui vai ser assim e aqui vai ser isso. Então, RV menos B menos A sobre V quadrado. E aí entra aquela. CR U mais A sobre V. Isso é igual a R V menos B menos ACR AV mais U V quadrado. Notar que essas A e B são constantes, né? São empíricas, obtidas então, por exemplo, no experimento. Então, a entropia nesse caso, né, a entropia vai valer o seguinte, e é para vocês fazerem daí, então, esse cálculo, né, para achar quanto é que vale a entropia. S é igual a NR NV menos B U mais A sobre V na C mais NS0. Certo? E essa é a entropia, né?
E aí uma observação importante aqui, né, que essa entropia não segue o postulado 4. Então, a T igual a zero, S não é zero. Então, essa entropia não serve, né, para uma coisa de verdade, né, que tenha que seguir, né, o postulado 4. Então, em baixas temperaturas, essa entropia não serve. Então, em baixas temperaturas, tem que ser substituída por outra. Bom, então, como um exemplo, né, para o gás de Van der Waals, digamos que a gente queira uma relação entre, né, VT ou molar, VT, para uma expansão adiabática. Então, se você usar gás de Van der Waals, como é que fica a relação entre V e T? Então, queremos uma relação entre V e T, ou V em T, né, para o caso de um gás de Van der Waals sendo expandido de forma adiabática. Então a gente tem que essa é constante. Essa é a primeira coisa que a gente tem que usar. Já que é uma expansão adiabática, né? Então a gente pega a entropia, né, e usa o fato de que essa é constante. Então, pensando na forma molar, né, dividido por N, S menos S0 é igual a RLN V menos V U mais A sobre V C. Como essa é constante, S0 é constante, S menos S0 é constante. Então, isso aqui tudo é constante. Então, Ln V menos B U mais A sobre V na C é S menos S0 sobre R, que é uma constante. V menos B U mais A sobre V na C é E na S menos S0 sobre R. Isso é um K, que a gente vai chamar aí, que é constante. Então a gente vai acabar chegando numa relação, né, para U em termos de V. Então, U mais A sobre V na C é o K sobre V menos V. E U mais A sobre V é K
dá 1 sobre C, que é uma nova constante, V menos B dá 1 sobre C. Daí agora a gente pensa na 24. Na 24 a gente tem T, ou 1 sobre T, né, em função justamente de algo que é U sobre A mais V, A sobre V. Então a gente tem T é U mais A sobre V sobre CR. Daí, ou seja, usando aquela coisa ali, K não sobre C, V menos B não sobre C, sobre CR, constante, né? Isso é T. Elevando na C de volta, T na C igual K CR V menos B, CR na C. C V menos B. Ou daqui sai que T na C vezes V menos B, né, é igual a esse tudo aqui um K0. K0. Ou seja, T na C vezes V menos B é uma constante, né? Então essas curvas, a adiabática, né, no plano TV vai ter uma cara como essa aqui, né? T na C, V menos B igual a uma constante. Então essas são as curvas adiabáticas para o caso de você estar trabalhando com gás de Van der Waals. Tá? Então, pensando em termos de modelos envolvendo gases, né, ou fluidos, no caso de fluido de Van der Waals, né, a gente tem esses sistemas aqui, que vão ser utilizados várias vezes ao longo, né, do curso, né? E na próxima aula a gente vai falar sobre outros modelos que são também importantes, né, que a gente pode trabalhar. Cada um tem uma certa utilidade, algum problema, né? E que daí a gente pode determinar coisas que são importantes, tá? Então, pessoal, obrigado a todos, né? Curtiu, dá um joinha, né? Se inscreve no canal, né? E até a próxima. Obrigado, tchau!